No mês de janeiro, o programa Trabalho Legal traz a reprise das melhores matérias que foram ao ar no ano passado. Algumas pessoas dizem que trabalhar com familiares pode ser uma dor de cabeça, mas outros afirmam que pode dar certo. Para que tudo fique equilibrado, deve existir cooperação de todos. Entrevista exclusiva com o psiquiatra e psicanalista francês Christophe Dejoux, o pai da psicodinâmica do trabalho. Olá, estamos na primeira edição de Reapresentações do Trabalho Legal, um programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Trabalhar com parentes pode ter resultados positivos e negativos, não é? E quanto aos direitos trabalhistas, são iguais para parentes que trabalham juntos? Fomos em busca dos direitos do trabalhador que está nessa situação. Olha a Ana Cláudia. Quem a vê assim conversando comigo nem imagina que nesse lugar inspirador funciona uma empresa. Sem dúvidas, o local é lindo. Mas o que não falta por aqui é trabalho. Estamos falando de uma empresa que atua na área de eventos há 30 anos. E para dividir tantas tarefas, eles optaram por funcionários bem próximos. A família Graça Couto trabalha junto. Começou com a nossa mãe, conhecida por Risa Graça Couto, que sempre teve uma maestria em receber. Foi crescendo e virou a Casa Colonial, que hoje é o Vila Risa. Desde que ela fundou, né, a Vila Risa, a gente sempre trabalhou em família, a mãe com os filhos. E a gente deu continuidade, ela faleceu muito jovem, e eu, meu irmão e a minha irmã demos continuidade e mudamos o nome para Vila Risa. E na hora de pôr a mão na massa... É muito bacana, porque no lado profissional, cada um vai se dedicar ao que está sendo feito naquele momento. Então, cada irmão vai estar fazendo aquele atendimento voltado para um assunto determinado. Então, eu acho, e depois a gente pode se reunir e conversar sobre todos os assuntos, porque no fundo, depois de todos esses anos, todo mundo entende um pouco de cada assunto, né? Pela própria experiência do negócio, a gente acaba se setorizando. Eu fico mais com a parte, vamos dizer, de recursos humanos, né? Contratação de funcionário, parte contábil, contas a receber, contas a pagar. Agora, em uma família podem existir empregadores e empregados ao mesmo tempo? Então, na iniciativa pública, não. Você não pode ter um membro de sua família, por exemplo, um deputado hoje federal, estadual, ele não pode indicar um membro da família para trabalhar no gabinete dele, por conta do nepotismo. Nepotismo. De acordo com o dicionário, nepotismo é favoritismo excessivo dado a parentes ou amigos por pessoa altamente colocada. Na iniciativa privada é diferente. O empregador ele tem autonomia, ele tem liberalidade para contratar quem ele quiser, independente se é parente, se é tio, se é pai, se é mãe, se é irmão. O fato de você ser empregado e de você atender os requisitos que a legislação impõe, que está lá no artigo 2º e 3º da CLT, te dá o direito de ter a carteira assinada, independente de ser parente ou não. E esse é um dos motivos de sucesso da empresa da família Graça Couto. A gente recolhe os impostos devidos, né, INSS, FGTS, de todos, dos funcionários e dos sócios. Cada qual com seu salário correspondente, né? É informado mensalmente através do nosso escritório de contabilidade, né, o governo, e as guias são pagas mensalmente. É um trabalho normal da empresa, né? Faz parte da rotina financeira da empresa. Como em qualquer outra empresa, trabalhar em família também existem desentendimentos. Mas ter cumplicidade facilita tudo. Eu acho que a experiência, assim, tem prós e contras. Eu acho que no total das contas é mais positivo em função de você já conhecer as pessoas, você saber como você vai se comunicar, como você vai abordar quando é uma questão mais delicada. Então acaba que a gente consegue interagir melhor até fora do trabalho, tratando os assuntos da empresa. Acho que isso facilita muito, com certeza. Sem contar na confiança que a gente tem e deposita, né, nos irmãos, nos sócios. A psicologia como ciência humana também explica como pode ser trabalhar em família.
Seja no ramo corporativo ou em qualquer outro, trabalho é trabalho, não é? E quando envolve nessa tarefa questões familiares, sentimentos. Como fica esse processo? Dr. Otávio Guimarães, que é psicólogo, vai nos ajudar a entender. Dr. Otávio, são muitas emoções? Com certeza, Thaís, são muitas emoções. O que acontece na sua vida profissional, no seu trabalho, acaba interferindo na sua vida pessoal e familiar. E o mesmo também é verdade. O que acontece na sua vida pessoal e familiar interfere no seu trabalho. Quando estamos falando de ser humano, não existe uma neutralidade, uma imparcialidade total. Não existe um botãozinho que a gente desliga, aconteceu no trabalho fica lá, aconteceu em casa fica lá. Não. Agora, isso é muito mais verdade quando nós estamos falando de familiares que trabalham juntos. Aí as duas coisas se misturam mesmo. Nosso especialista em direito do trabalho nos contou como funciona a questão de contratação de familiares perante a lei. Olha o que acontece quando isso não sai dessa forma. Tem empresas que têm empregados que não têm a carteira assinada. Eu tenho aqui hoje reclamação trabalhista de irmão contra irmão, tem de filho contra pai e já teve vínculo reconhecido na Justiça do Trabalho, já está aí os processos em fase de execução. Então, Thaís, nesse caso específico, o que aconteceu em primeiro lugar foi a falta de comunicação entre os familiares, porque eles deveriam ter sentado antes e falar, olha, é isso que eu espero de você na empresa, o que você espera de mim na empresa, como vai ser o trabalho, como vão ser nossas relações no trabalho. E além disso, tem uma questão legal, que perpassa toda a questão familiar, porque a lei precisa ser obedecida, precisa ser observada acima disso, para não causar mais problemas como está acontecendo agora. Depois do intervalo. Você já ouviu falar em PIS e PASEP? Sabe para que eles servem? Descubra tudo sobre esses benefícios, qual a importância, quem tem direito e como receber. O PIS e o PASEP fazem parte da vida dos trabalhadores brasileiros desde 1970. Só que alguns ainda não conhecem os programas. Saiba agora tudo sobre esses benefícios. Tem muito trabalhador por aí que não faz ideia do que seja o PIS ou o PASEP. Daniel, você sabe o que é PIS, PASEP? Mais ou menos. O que você acha que é? Uma definição assim ao certo, eu não sei te dizer. Há ainda os que fazem um pouco de confusão. É um salário que você recebe a cada ano, né? A quem recebe até X salário, não sei qual é o valor. Você, o professor tem o direito ao PIS, ao PASEP, né? Eu sei sobre o PIS, que é uma contribuição que as empresas fazem voltada para os seus funcionários. Que numa determinada data, quem tem essa condição, dentro de uma possibilidade salarial, eles têm esse direito de um abono ou o abono, que é integral, e tem também rendimentos, alguma coisa assim nesse sentido. O Programa de Integração Social, o PIS, e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, foram criados em 1970 pelo governo federal. O objetivo era promover a integração do trabalhador na vida e no desenvolvimento das empresas, viabilizando melhor distribuição de renda por meio de benefícios sociais, como acontece hoje com o abono salarial. O PIS é para quem atua no setor privado e o PASEP no setor público. Desde a Constituição de 1988, os recursos do PIS e do PASEP foram alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador e servem para custear vários direitos, como o seguro-desemprego, o financiamento de programas de desenvolvimento econômico pelo BNDES e o abono salarial. Para o empregado receber o abono salarial, ele deve estar em dia com a RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, e entregar o documento ao Ministério do Trabalho. Feito isso, o abono é liberado. O pagamento ocorre de acordo com a data de aniversário do beneficiário,
Por exemplo, se o João, que nasceu em julho, cumpriu todos os requisitos, ele pode sacar o valor referente ao ano base 2015 a partir de julho de 2016. O calendário de pagamentos é divulgado anualmente pelo Ministério do Trabalho. O abono salarial é um salário adicional que é pago anualmente a todo trabalhador que esteja cadastrado há pelo menos 5 anos no PIS ou no PASEP, que tenha trabalhado pelo menos 30 dias consecutivos ou não no ano base, no caso desse exercício, que é 2015, 2016, o ano base é 2014, e que tenha recebido uma média salarial de 2 salários mínimos naquele ano. Quem tem PIS ou PASEP para receber e tem conta na Caixa ou no Banco do Brasil, respectivamente, nem precisa se preocupar. O benefício cai direto na conta. A Érica, por exemplo, nem sabia que tinha direito ao abono salarial e ficou surpresa ao ver o extrato no mês do aniversário. O abono salarial eu recebi, eu nem esperava, né? Igual eu te falei, nem esperava que eu ia receber. E isso foi muito bom, é bom, né? Você receber uma coisa que você nem esperava, receber, é bom demais. Porque deu para me comprar, assim, presente para mim, quanto para os meus filhos, né? Também foi bom, maravilhoso. Já quem não tem conta deve correr atrás do direito e prestar atenção no calendário de pagamentos, pois pode até perder o benefício. O diretor da Caixa afirma que muitos deixam de receber o valor todos os anos. Historicamente, tem uma não procura entre 2% a 3%. Via de regra, isso acontece por falta de informação do trabalhador em relação ao seu direito. Se ele procurar o direito durante o calendário, que é de julho de 2015 a julho de 2015 a junho de 2016, ele vai receber o direito que foi concedido a ele. Se ele não procurar neste exercício, ele tem que aguardar o próximo e verificar se de fato foi concedido a partir dos requisitos que ele tenha cumprido, senão ele perde o direito em relação ao exercício passado. O diretor diz ainda que, além de ir diretamente às agências bancárias, lotéricas e terminais de autoatendimento, o beneficiário pode buscar informações pelo telefone e também pela internet. A Caixa lançou recentemente o aplicativo Caixa Trabalhador, que ele pode ser baixado nas principais lojas, né? Virtuais, Android, Windows Phone, iOS, e lá o trabalhador ele pode obter informações gerais sobre PIS, sobre abono, sobre seguro-desemprego também, né? Sobre a nossa rede de atendimento, sobre as dúvidas mais frequentes em relação a esses programas e também a sua condição pessoal perante cada um desses programas. Se ele tem direito, por que não tem direito, quando ele pode exercer esse direito, inclusive. Esta advogada lembra que o valor total do abono é um salário mínimo, mas o total pago efetivamente depende do número de dias trabalhados no ano base. Não são todos os empregados que recebem um valor cheio. Por quê? Você tem que ter trabalhado no mínimo 30 dias do ano base. Só que o empregado que trabalhou só 30 dias, ele não tem o mesmo direito do empregado que trabalhou 12 meses. Então, como é que é feito? O pagamento é feito de forma proporcional. Então, a cada mês, 1/12. Então, se o trabalhador trabalhou 30 dias, ele vai ter direito a 1/12. E tem mais um detalhe importante. Entre 1971 e 1988, o PIS e o PASEP faziam parte de um fundo. Os valores eram pagos aos trabalhadores por meio de contas individuais. Até 88, cada trabalhador tinha uma conta pessoal. Ele era como se igual acontece hoje em dia com o FGTS. É uma conta vinculada à pessoa. A partir de 88, acabou esse sistema de conta vinculada e passou a ser um fundo geral, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que, dentre outras atribuições, também detém as atribuições de controlar a PIS e PASEP. Só pode sacar o valor desse fundo quem contribuiu até 4 de outubro de 1988. Atualmente, podem sacar o PIS e o PASEP aposentados, pessoas com 70 anos ou mais, alguém com invalidez, transferência para reserva remunerada ou reforma no caso de militares, idosos ou portadores de deficiência alcançados pelo benefício da prestação continuada, participantes ou dependentes acometidos por neoplasia maligna ou portadores
portadores de HIV. Em caso de morte, o saldo será pago a dependentes ou sucessores do titular. A empresa em que este radialista trabalhava tinha um convênio com a Caixa. O rendimento desse fundo ia direto para a conta dele no mês do aniversário. Agora que se aposentou, ele teve o direito a retirar o valor total do benefício. Nos anos anteriores eu recebi um juro, entendeu? Mas o juro é muito pouco, dava em torno de 30, 40 reais. E para me pregar o valor, eu aposentei, né? O radialista incentiva as pessoas a irem atrás dos direitos. Na data do seu aniversário, você tem que ir na Caixa e procurar a Caixa, se informar e receber. O Trabalho Legal faz agora uma pausa e vai mostrar no próximo bloco. Você sabia que os efeitos nocivos e cancerígenos do uso do amianto já são comprovados? Por esse motivo, foi realizado em Campinas, São Paulo, o Congresso Internacional sobre o Amianto. E o MPT esteve por lá. O francês Christophe Dejoux é um dos mais importantes estudiosos da atualidade sobre a relação entre trabalho e doença mental. A pedido do MPT, ele ministrou em Brasília a conferência Pane nas Organizações, do adoecimento ao reencantamento do trabalho. Na oportunidade, o professor Dejoux concedeu entrevista exclusiva ao programa Trabalho Legal. Christophe Dejoux dispensa apresentações. É considerado o pai da psicodinâmica e autor de vários livros sobre o tema. Para Dejoux, trabalhar não é só produzir, mas também transformar a si mesmo. Em entrevista exclusiva para o programa Trabalho Legal, o professor Dejoux falou da recepção que recebeu no Ministério Público do Trabalho em Brasília, ao ministrar a palestra Pane nas Organizações, do adoecimento ao reencantamento do trabalho. J'ai essayé effectivement de mettre un certain nombre de questions. Apresentar certo número de questões difíceis. Elas são difíceis porque são questões que dizem respeito a problemas graves de organização do trabalho. Há problemas de ética e problemas que talvez sejam até políticos. Problemas de saúde mental, problemas de futuro das nossas organizações, das nossas instituições, questões muito difíceis, como o assédio no trabalho, que é uma questão penosa. E achei que foram muito corajosos por colocarem essa questão sobre a mesa e aceitarem dedicar tempo para começar a discutir tudo isso. E elogiou a conduta do Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, ao assinar a Portaria 497, que cria uma comissão voltada para cuidar exclusivamente de casos de assédio moral e sexual no âmbito da instituição. Foi interessante ouvir o Procurador-Geral apresentar assim, logo de início, uma espécie de carta, uma portaria interna ao MPT, na qual ele instala um grupo de trabalho sobre a prevenção do assédio no trabalho, a prevenção do assédio em geral e do assédio sexual no trabalho. Foi um momento muito importante e estou contente por ter participado dele. Perguntei sobre o contexto contemporâneo. É possível dissociar o trabalho da vida pessoal? Por quê? Não acredito que se possa estabelecer uma separação clara entre o trabalho e o fora do trabalho. Talvez a surpreenda, mas isto não chega a ser uma novidade. Há muito tempo, porque a separação entre o trabalho e o fora do trabalho é uma separação tanto arbitrária, com uma história própria. O que mudou é que hoje se pode descrever de outro modo a relação entre o tempo de trabalho e suas implicações sobre o tempo fora do trabalho, sobre a vida privada, sobre as relações no interior da família, com o cônjuge, o companheiro, a companheira, daquele que trabalha. E há também as consequências sobre as crianças, inclusive sobre o desenvolvimento psíquico das crianças.
Não há neutralidade da relação de trabalho do adulto sobre o desenvolvimento psíquico das crianças. Na verdade, o trabalho começa durante o tempo de trabalho, mas continua por muito mais depois. As pessoas continuam pensando no seu trabalho. Quer trate-se da enfermeira, que pensa nos seus doentes, quer trate-se da jornalista, como você, que pensa na emissão que tem que fazer e como vai fazer, etc. Se não pensar nisso fora do trabalho, a emissão não sai. É preciso pensar no trabalho todo o tempo. Isso faz parte do trabalho. Encantada com tanto conhecimento, afirmei sobre o fracasso e, sobretudo, o sofrimento serem uma realidade. Mas é preciso sofrer para poder atingir esse sucesso? Não sei se é necessário sofrer para ter sucesso. Eu penso que é inevitável. O que não é, de forma alguma, a mesma coisa. O trabalho implica sempre certo sofrimento. Porque o trabalho ocasiona dificuldades. Não se apresenta como foi previsto. Sobrevêm incidentes, acidentes, disfunções, panes, bugs no computador. Há sempre incidentes em todas as situações de trabalho, até mesmo nas mais organizadas, melhor concebidas, mais antigas ou tradicionalmente controladas. Na realidade, sempre há anomalias e todas essas anomalias provocam, para aquele que trabalha, dificuldades, angústia, sofrimento, inevitavelmente. Para terminar a entrevista, ele me falou sobre qualidade total. Qualidade total é um palavrão? É um palavrão. A qualidade total é um contrassenso teórico e um absurdo. Tendo em vista os conhecimentos acumulados adquiridos pelas ciências do trabalho. A clínica do trabalho ordinário nos ensina, justamente, que o trabalho nunca acontece como previsto. Mesmo quando ele é muito bem concebido pelos engenheiros de concepção, os engenheiros organizacionais, os engenheiros que chamamos de engenheiros de métodos, penso que também são chamados assim em português. Por todos esses engenheiros que pensam a organização do trabalho, mesmo quando eles conseguem pensá-la de maneira notável. O processo de trabalho não acontece como previsto. Até mesmo nas tecnologias mais sofisticadas, como uma central nuclear, por exemplo, onde em princípio tudo é controlado pela ciência, na prática, na central nuclear, o trabalho não funciona como deveria funcionar. Todo o tempo ocorrem incidentes, panes, começos de incêndio, vazamentos. Todos os dias, durante toda a jornada, ocorrem anomalias. É por isso que, mesmo numa central nuclear, apesar de tratar-se de uma nova tecnologia muito sofisticada, sempre temos necessidade de seres humanos vivos, necessidades do que, mais teoricamente e talvez de forma mais sofisticada, chamamos de trabalho vivo. A qualidade total não existe. É o que aprendemos quando fazemos ciências do trabalho desde a ergonomia, a medicina do trabalho, a clínica, a psicodinâmica do trabalho. Elas nos mostram que jamais há qualidade total. A qualidade total é o ideal, ela não é útil. É importante que se tenha este ideal, que se busque uma qualidade total, mas esta qualidade total não existe. Agora, mais uma vez, vamos tratar da saúde do trabalhador. Congresso Internacional sobre o Amianto. O evento trouxe debates a respeito dos malefícios que a substância pode causar. Acompanhe na reportagem do nosso enviado especial, Rômulo Andrade. Amianto, uma fibra mineral que há anos é utilizada na indústria brasileira e que muitos sabem que não faz nada bem à saúde. Usada na fabricação de telhas, caixas d'água, tubulações e até mesmo em pastilhas de freio, a substância pode causar problemas no pulmão, no cérebro e até mesmo provocar câncer.
Banida em diversos países, a fibra ainda é comercializada no nosso país e foi justamente o tema do Seminário Internacional Amianto, que aconteceu na cidade de Campinas, São Paulo. O evento, apoiado pelo Ministério Público do Trabalho, trouxe debates e soluções para um Brasil sem amianto. É importante nós discutirmos a saúde do trabalhador. O objetivo aqui é discutirmos toda a cadeia produtiva do amianto, desde da exploração do amianto, o beneficiamento até a venda do amianto e o uso em ambientes de trabalho também. Pessoas do mundo jurídico e representantes de entidades sindicais e ambientais que enfrentam o problema participaram dos painéis e palestras. Entre elas, trabalhadores de fábricas de telhas, vítimas que foram expostas ao agente cancerígeno, também falaram de suas experiências. Tinha dia que eu falava para os meus colegas de trabalho, hoje eu comi uma caixa de 1000 litros de pó, porque era muito pó. E esse pó é que ataca a placa pleurais e a asbestose, porque entra na respiração e gruda no pulmão e é onde nós ficamos doentes. Eu, quando entrei na empresa, entrei muito feliz quando eu consegui esse emprego e porque eu trabalhei menos de 4 anos, quando eu saí da empresa, eu chorei porque não queria perder o emprego. E hoje eu agradeço a Deus por ter saído, ter trabalhado pouco tempo, porque muitos companheiros que entraram na época que eu entrei já faleceram e outros estão com CA de pulmão já esperando à beira da morte. Para o presidente do DIESAT, instituição sindical que trata da saúde do trabalhador, o uso de amianto nas fábricas não pode ser mais aceitável. O trabalhador europeu, onde está banido o uso do amianto, não é melhor que o trabalhador brasileiro. A vida do trabalhador europeu e a vida do trabalhador brasileiro, para nós, tem o mesmo significado. Então, não é justo que bane na Europa, bane no primeiro mundo e coloca os trabalhadores brasileiros para serem vitimados. O estado de São Paulo foi o primeiro a ter uma legislação que proíbe o uso do amianto. Desde 2007, nenhum trabalhador pode ter mais contato com a fibra mineral. Além de grande exportador, o Brasil foi o terceiro maior consumidor no ano de 2015, ficando atrás só da Rússia e China. A comunidade mundial reunida no evento discutiu o porquê do Brasil ainda não estar entre os 59 países que já baniram o material. De acordo com o presidente da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, a ABREA, o seminário foi mais um passo para a tão esperada resolução. Estamos desde 1997 correndo atrás desse banimento. Já conseguimos avançar bastante, mas ainda falta alguma coisa para que termine o banimento do amianto. A decisão está pendente, de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Nós aguardamos que essa decisão venha em breve, mas eu acho que também essa mudança ela pode vir a partir dos empresários, dos próprios empresários. Já existe a fibra sintética que substitui o amianto. E temos que sempre ter em mente que antes da discussão econômica tem que vir a discussão da saúde do trabalhador. Então o objetivo primordial é esse, é buscar uma conscientização sobre os riscos à saúde, riscos até de morte de todos aqueles que lidam com o amianto como meio de trabalho. E como eu sempre digo, o trabalho legal é feito para você e por você. Por isso a sua sugestão é sempre bem-vinda. O nosso contato é trabalholegal.pautas@gmail.com. E as informações sobre o Ministério Público do Trabalho, como sempre, não param por aqui. Basta acessar o nosso portal www.mpt.mp.br, também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui, mas na próxima semana voltaremos com os melhores momentos de 2016.